de Gênesis 1, verso 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus queridos irmãos, esse é o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Em hebraico, Bereshit, que quer dizer no princípio ou em o princípio. O livro de Gênesis, ele abre a grande história do amor de Deus pela sua criação. Ele narra tanto a criação do mundo e do homem, assim como também a sua queda e a promessa da redenção. O livro de Gênesis, ele tem esse nome no princípio ou em o princípio, porque mostra, de certa forma, que a história na perspectiva de Deus é uma história linear, que tem um início, que tem uma plenitude e que tem também um escatom, que tem uma escatologia, ou seja, um final. Diferentemente das narrativas do mundo antigo, em que a visão de tempo era cíclica, como um eterno retorno, na perspectiva judaico-cristã, nós entendemos que há um início, há uma criação de todas as coisas, há uma plenitude dos tempos, onde Cristo se revelou na história, e há também uma consumação. O livro de Gênesis, ele está então agrupado entre aqueles livros que nós chamamos de Torá, em hebraico, que quer dizer lei, ou Pentateuco no grego, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia. O texto ele começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 1 do texto visa nos mostrar Deus como o autor de todas as coisas, Deus como o criador do cosmos. O autor não procura aqui provar a existência de Deus, como você vai ver na apologética cristã, que quer dizer defesa da fé, onde existem maneiras de nós argumentarmos a existência de Deus. Argumento cosmológico, no sentido do argumento do universo, o argumento teleológico, que é o argumento do telos, da finalidade que todas as coisas que existem possuem, o argumento ontológico, que tem a ver com o argumento do ser, e o argumento ético. São argumentos presentes dentro da apologética cristã, mas nós olhamos para o livro de Gênesis e não vemos uma preocupação do autor em querer provar que Deus existe, mas ele já inicia o livro dizendo que no princípio criou Deus. Portanto, ele considera, o autor de Gênesis, conforme a tradição cristã, a tradição judaica, que é Moisés o autor, ele considera que a existência de Deus é algo inquestionável. Por isso você vai ver o salmista no Salmo 53 dizendo: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Portanto, o texto ele começa dizendo que Deus existe e que Ele é o autor, criador de todas as coisas. A terra aqui, no livro de Gênesis, não é apresentada como sendo eterna, pois alguns pensadores antigos acreditavam na eternidade da terra. Mas o texto diz que Deus criou, e Deus criou, conforme nós entendemos, do nada, ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Nós não devemos olhar para o livro de Gênesis e buscar uma narrativa científica. Muitas pessoas querem, às vezes, buscar no livro de Gênesis uma narrativa científica, querendo juntar a narrativa de Gênesis com a ciência. O autor não tem preocupação em querer narrar de forma científica a criação do universo. A perspectiva do autor é uma perspectiva religiosa, não é uma perspectiva científica de detalhar todas as coisas que foram criadas, mas de mostrar que tudo que existe, existe por conta de um Deus criador. Esse é o ponto. Então nós olhamos aqui uma beleza na própria produção do texto bíblico.
Quando você olha os versos que se seguem, você vai ver que no primeiro dia, Deus disse: haja luz. No segundo dia, há o firmamento do céu e também dos mares. No terceiro dia, há terra seca e vegetação. E aí você tem o que é chamado na poesia hebraica de paralelismo. Para cada um desses dias existe um paralelo. Por exemplo, para o primeiro dia, onde houve luz, você tem o quarto dia, que é os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. Para o segundo dia, que é o firmamento do céu e da terra, você tem os habitantes do céu e os habitantes, ou melhor, do mar, né? Os habitantes do céu e os habitantes do mar, as aves e os peixes. Você pode acompanhar aí no texto. No terceiro dia foi criado a terra seca e a vegetação. E no sexto dia você vai ter então os animais terrestres e a criação do ser humano. Portanto, há um paralelismo aqui, poético, há um paralelismo no texto, há uma estrutura incrível aqui no texto que nos mostra de forma estética a criação de Deus. Nós não queremos aqui entrar no detalhe da discussão que algumas pessoas, por causa da novela, ainda não vi nenhum capítulo, mas por causa da novela, existe uma interpretação que não nos cabe aqui explicar, que faz uma diferença do que está no verso 1 e o que está no verso 2. Alguns entendem que Deus criou todas as coisas e por causa de algo, a terra se tornou sem forma e vazia. Gramaticalmente falando, há uma possibilidade de se interpretar assim, mas boa parte dos comentaristas bíblicos, dos grandes pesquisadores, negam que essa é a melhor leitura do texto, como se houvesse uma primeira criação, onde estavam lá os dinossauros, enfim, e depois, por causa da queda de Satanás, houve uma destruição, aí Deus começa uma recriação. Não há uma necessidade de interpretar o texto dessa maneira. O autor do texto, ele não tem essa finalidade de acordo com a maioria dos comentaristas. O que nós precisamos nos ater no texto é que Deus é o Criador da terra, do céu e do homem. E que a terra ela não veio aqui, ela não surgiu simplesmente de uma forma aleatória, sem que houvesse uma mente inteligente conduzindo não só o processo de criação, mas também de manutenção da própria existência da terra, dos animais e do homem. O texto vai nos dizer, no princípio, Bereshit, criou Deus. Aqui é um verbo que é o verbo bará, em hebraico. O Gênesis foi escrito em hebraico. Então você tem aqui, no princípio criou, Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. Por que eu estou enfatizando o texto no hebraico? Porque o verbo bará no hebraico é uma ação criadora exclusiva de Deus. Você não vai encontrar o verbo bará vinculado a uma ação do homem ou de qualquer outro ser. Está falhando o microfone na transmissão? Tá? Então vamos trocar para não ter problema. Então, voltando aqui ao raciocínio, o verbo bará significa criar. E no hebraico ele sempre está ligado à ação criadora de Deus. Nunca há uma ação do homem. Portanto, nós podemos entender que apenas Deus é aquele que cria as coisas a partir do nada. A ação criadora do homem é uma ação criadora em que ele precisa de uma matéria-prima. Tudo que o homem faz, tudo que o homem cria, tudo que o homem inventa, ele parte de alguma coisa que já existe. Deus é o único que cria a partir do nada. E cria pelo poder da sua palavra. É claro que ele cria também a partir da existência de algo. Como o homem foi criado a partir de algo. Mas Deus é o único que cria pelo poder da sua palavra, trazendo à existência as coisas que não existem. Então, o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra.
terra aqui, o texto diz que ela era sem forma e vazia. E Isaías 45:18, a Bíblia diz que Deus não criou nada para ser sem forma e nada para ser vazio. Então nós vamos ver a narrativa de Gênesis, onde Deus ele vai dar forma e vai preencher a terra. O texto diz que trevas cobriam a superfície do abismo. A terra era um abismo inóspito para a vida, ou seja, não havia vida. Quando Deus assim então começa o seu processo criador. É uma narrativa que faz um contraste com as narrativas mitológicas, onde aqui nós encontramos a criação como fruto da vontade de Deus, feito o universo e o homem pelo poder da sua existência, pelo poder da sua palavra. A palavra Deus aqui é Elohim, que você poderia traduzir de uma maneira literal deuses, mas não quer dizer mais de uma pessoa, de mais de um Deus, mas a ideia aqui é um plural majestático no hebraico, dando essa ideia da majestade divina. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E o texto diz que havia a presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas. A palavra Espírito aqui é ruá, no hebraico. E o texto aqui, pairar, é a mesma ideia de uma águia pairando sobre o abismo primordial. O Espírito então prepara a terra para a habitação humana, como se estivesse aqui chocando a vida, a existência de todas as coisas que vieram a ter existência, vida, por meio da ação da palavra e por meio também da ação do Espírito. Então nós vemos aqui a própria Trindade envolvida no processo. Deus Pai que cria por meio da palavra, a palavra aqui, conforme nós vimos na nossa liturgia, o texto de João. Como que João começa o seu evangelho, conforme nós lemos? Vamos dar uma olhada aqui novamente? No princípio era o Verbo. Ele usa a mesma expressão de Gênesis, só que João agora, ele usa em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, em arché, em hologos. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo, a palavra grega é logos, que não significa apenas uma locução, não significa apenas uma palavra, mas significa muito mais do que isso. O verbo aqui, o logos, é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus antes da encarnação. Então o texto está nos dizendo que no princípio, ou seja, João já inicia o evangelho, nos fazendo lembrar de Gênesis, só que agora é um princípio de uma nova criação, porque é em Cristo Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é o próprio Cristo. Portanto, nós devemos olhar aqui para o livro de Gênesis e ver que tudo que existe pelo poder da palavra, pois a palavra que criou, e a palavra é o próprio Cristo antes de se encarnar, antes de vir à terra. E o Espírito, ele atuou sobre a face das águas, assim então gerando vida. Toda a Trindade envolvida no processo da criação. Então eu quero aqui trazer algumas aplicações nessa noite, em cima daquilo que nós falamos aqui agora. O tema é o Deus Criador. E o que nós podemos extrair de aplicação com essa passagem? Primeiro, é o princípio e o sentido da vida. O Deus Criador é o princípio e o sentido da vida, da existência humana. Em Atos, capítulo 17, Paulo, no Areópago, ele discursando contra os pagãos que estavam adorando ali vários deuses e havia um altar a um Deus desconhecido, Paulo vai dizer aquilo que era conhecido na filosofia, porque nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Ou seja, em Deus, apenas em Deus, nós vivemos, apenas por causa da existência de Deus, nós vivemos, nós existimos. Não há existência fora de Deus. Não há movimento fora de Deus. Não há nada que exista fora de Deus. Deus é o princípio de tudo. Ele é o princípio de todas as coisas que existem.
Desde o homem à menor molécula existente, Deus é o princípio de tudo. Até mesmo Satanás, ele só vive, ele só existe, ele só move porque a vitalidade para que ele assim o faça, para que ele tenha existência, vem de Deus. Portanto, o diabo não é um ser autônomo. Ele não é um Munhar do Thundercat. Lembra lá? Os mais antigos. Munhar, o de vida eterna. Ele não é. O diabo, ele não é um ser à parte, que tem autonomia, que faz o que quer e que vive porque quer viver. Simplesmente. A própria existência do diabo, a existência de qualquer coisa, só é possível por causa da vontade de Deus. Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Sem Deus não há existência. Até compreender isso faz com que a nossa visão de batalha espiritual seja completamente diferente. Nós entendemos que não há um dualismo, um ser todo-poderoso chamado Deus e outro ser todo-poderoso chamado diabo. A própria existência do diabo depende da vontade de Deus de ele existir. Tudo só existe, só se move, só tem vida por causa de Deus. Ele é o princípio. Ainda que os males ocorram, eles só ocorrem pela vontade permissiva de Deus. A nossa vida está definitivamente relacionada ao ser de Deus. Então essa é a primeira verdade que nós tiramos do texto. A segunda, sem Ele, ou seja, sem Deus, a vida do homem é sem forma e também vazia. A vida sem Deus, ela é como o início da criação. Deus criou e a terra estava o quê? Sem forma e vazia. É interessante que Deus criou o homem como coroa da criação. Deus deu ao homem algo que o torna superior a todos os demais animais. Deus não deu a possibilidade do homem voar como as águias, mas Deus deu a inteligência ao homem e ele pode criar o avião para voar. Deus não deu ao homem a velocidade, por exemplo, do... Qual é aquele animal, esqueci agora, felino que corre muito? Como? O leopardo, né? Ele não tem a velocidade do leopardo, mas ele tem a capacidade de criar um veículo que tem a mesma velocidade. Portanto, mesmo o homem não tendo algumas características dos animais que sobressaem na natureza, a inteligência do homem faz com que o homem seja superior e domine sobre tudo que existe. E afinal de contas, lá em Gênesis foi isso que Deus disse, que ele deveria o quê? Dominar. É o mandato o quê? Já aprendemos aqui. É o mandato cultural, não é isso? Nesse sentido, o homem, ele é um ser que tem consciência de existência. Ele foi criado por Deus para um relacionamento com Deus, mas por causa da queda, o rompimento desse relacionamento com o Criador faz com que a sua vida seja uma vida sem forma e seja uma vida também vazia. Portanto, primeiro ponto, o Deus Criador é o princípio e o sentido da vida. Segundo ponto, o Deus Criador é Ele que faz com que a vida deixe de ser sem forma e vazia. Sem Deus, a nossa vida é sem forma e também vazia. Terceiro ponto, Deus é aquele que continua a sua obra de criação. Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora. Portanto, Deus continua a criar. Deus continua a sua obra de criação. E o Espírito Santo está da mesma forma que ele estava lá no início de tudo, no abismo primordial,
no caos primordial, o Espírito Santo ele está pairando sobre o caos existencial. Portanto, o mesmo Deus que criou lá em Gênesis, ele está sobre o caos existencial da humanidade, pronto para gerar vida, pronto para dar forma, pronto para preencher a existência. A vida sem forma e vazia, e a Bíblia diz que Deus não criou nada para ser sem forma e vazio, faz com que o ser humano busque dar forma e busque preencher. Portanto, a existência do homem é uma existência que depende, que anseia, que deseja ter forma e ter sentido. Então, o que nós encontramos, mesmo depois que o homem caiu, Deus criou o homem e colocou no homem o que é chamado de imagodei, ou seja, a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Mesmo depois da queda, o homem continua sendo imagem de Deus. E o que Calvino vai dizer? Ele coloca no homem a semente da religião. Ou seja, o senso divinitate, aquilo que faz com que, independente do tempo, independente do lugar, o ser humano ele busca algo que vai para além dele. Em todos os povos você vai ver que o homem tem um senso do sagrado. Os povos mais primitivos você vai ver que o ser humano ele busca conhecer algo ou busca se relacionar com algo que vai para além da materialidade. Ou vai cultuar o sol, ou vai cultuar as forças da natureza, ou vai cultuar antepassados, mas ele sente que a vida vai para além da sua pobre e curta, miserável existência. E nesse sentido, e nesse aspecto, o homem ele vive como se estivesse buscando ter aquilo que Adão teve um dia no Jardim do Éden. Portanto, quando você vê alguém preso no vício, quando você vê alguém buscando na prostituição, quando você vê alguém na bebedeira, quando você vê alguém no sexo, quando você vê alguém com o coração completamente desenfreado, o que ele quer fazer na verdade? É preencher o vazio que está no seu coração. Para quê? Para dar forma, para dar sentido à sua vida. O que é uma vida sem sentido? O que é uma vida que não sabe para onde está caminhando? O que é uma vida que precisa de alguma coisa para poder ter sentido o seu acordar, o seu levantar, o seu trabalhar? Tanto é que quando as coisas perdem sentido é o que entra, o que chamamos de depressão. Portanto, mesmo aquelas pessoas que você olha para ela e ela parece não querer saber de nada relacionado a Deus, parece que ela não quer saber de nada relacionado às coisas da igreja, no fundo, ela quer dar forma e ela quer preencher o vazio que está no seu coração. Só que ela não sabe que o único que pode fazer isso é o Criador, que criou para que nele a raça humana tenha deleite, se sinta preenchido. Portanto, a gente vai aqui então, do terceiro para o quarto e último ponto. No terceiro ponto nós vimos que o Espírito paira sobre o caos existencial. Há muito homem, há muita mulher nesse mundo que vive uma vida vazia, vive uma vida que podemos chamar de caos existencial, mas nós podemos dizer que o Espírito está pairando sobre a criação, pronto para poder gerar vida, como ele gerou lá na criação. Quarto e último ponto, Cristo é o verbo criador. Nós vimos no verso 3 aqui de Gênesis que disse Deus, haja luz. Nós vimos no Evangelho de João que ele é a luz. Portanto, Cristo é o verbo, é a palavra pela qual Deus criou todas as coisas e, através de Cristo, uma criação se inicia. Em Gênesis, a velha. No Evangelho, a nova criação. A palavra criadora é o próprio Cristo. Não foi isso que nós vimos aqui no verso, abre aí em João, no capítulo 1, no verso de número
Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada que existe foi feito sem Cristo. Colossenses 1,16 vai dizer que tudo foi criado por meio de Cristo. Antes de Cristo se encarnar e se tornar um homem, ele é o Logos, é a palavra de Deus, é a razão, é o sentido. Ele continua a criar, da mesma maneira que ele criou em Gênesis. Quando a palavra de Deus, ela é aplicada hoje, nesse presente mundo, a palavra juntamente com a ação do Espírito Santo dá continuidade à criação. Portanto, esse homem mergulhado em pecado, esse homem, essa mulher, cuja vida não tem sentido, cuja vida não tem direção, cuja vida está vazia, Cristo, que é o verbo criador, ele cria uma nova vida, e o Espírito Santo atua enchendo essa vida, tornando assim uma nova criação. É isso que Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criação, portanto faz parte de uma criação nova feita por Deus, através da ação da palavra, que é o próprio Cristo, e da ação do Espírito Santo, que dá forma e preenche a alma. Portanto, meu irmão, minha irmã, ainda hoje, Deus continua a criar. Ainda hoje, o Espírito Santo continua a pairar sobre o caos existencial. Por isso que a igreja precisa pregar, pois a pregação, a palavra de Deus, quando ela entra em ação no coração do homem que é um caos, o Espírito Santo atua, gerando uma vida e preenchendo a existência da pessoa. Houve um teólogo da igreja que viveu boa parte da sua vida buscando trazer sentido para a sua existência, e buscou em muito nos prazeres sexuais. E esse homem, depois de quase 40 anos da sua mãe intercedendo por sua vida, o nome de sua mãe era Mônica, e o nome desse teólogo é Agostinho, conhecido pela tradição da Igreja Católica Romana como Santo Agostinho, conhecido por todos nós como Agostinho de Hipona. Esse homem, depois de muita intercessão e oração da mãe, ele teve um encontro com Cristo. Um encontro verdadeiro e que fez dele um grande homem de Deus, e não apenas um grande homem de Deus, mas também um grande pensador da igreja. E em seu livro chamado As Confissões, onde ele vai tratar da sua conversão, ele fala, descrevendo a sua busca por Deus na seguinte poesia: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim, e tudo mudou, porque tu me deixastes conhecer-te. Entrei no meu íntimo sobre a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Senhor, tu nos criastes para ti mesmo, e os nossos corações não encontram sossego enquanto não repousarem em ti. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja assistindo agora, ou você teve a oportunidade de assistir essa mensagem depois. Se a sua vida ela está sem forma, se a sua vida está vazia, se você vive em busca de algo que dê sentido e direção à sua existência, saiba que não há sentido de existência fora de Deus. Saiba que apenas em Deus você vai encontrar aquilo que preenche a sua alma. Por mais que você tente buscar algo que faça sentido para você, vai fazer sentido, vai te alegrar temporariamente, mas você vai perceber que ainda te falta alguma coisa. Apenas em Deus, pois Ele te criou para Ele, e é só nele que você vai encontrar de fato satisfação. Portanto, o maior pecado que o homem comete é acreditar que alguma coisa ou alguém pode fazer
em você ou para você aquilo que somente Deus pode. O nosso maior pecado é atribuir infinitude àquilo que é finito. Ou seja, quando você coloca a tua felicidade no marido, na namorada, no trabalho ou em qualquer coisa, você está atribuindo infinitude a algo que não tem poder de satisfazer a necessidade, a demanda mais profunda da sua alma. É por isso que os nossos relacionamentos se acabam. É por isso que nós vivemos em depressão. É por isso que nós nos frustramos, porque nós não buscamos deleitar a nossa vida em Deus. Em Deus, e é somente Ele, é nele onde cessa toda a nossa busca por alguma coisa que faça sentido na nossa vida. Agostinho encontrou isso, depois de ter uma vida devassa, ele percebeu tão claramente que tudo aquilo que ele buscava estava em Deus, que você possa buscar em Deus. Se você está nos assistindo e ainda não buscou em Deus satisfação para a sua alma, da onde você estiver, converse com Deus agora. Fale com Deus e peça para que Ele dê forma à sua vida e Ele preencha o vazio do seu coração. Talvez você é crente, mas por conta de alguma coisa que te distraiu, talvez até coisa boa, você perdeu o foco da pessoa de Jesus. Você abriu mão de buscar esse deleite em Jesus. Fale com Deus agora, meu irmão. Fale com o Senhor, pois somente Ele pode dar forma e pode preencher a sua vida. Amém?